Você está com o celular na mão agora mesmo, esperando. Já faz dias que o silêncio tomou conta. Aquelas pessoas que nunca te deixavam em paz, que sempre tinham uma crítica, uma indireta, um comentário que doía, estão quietas. E esse silêncio está te assustando mais do que qualquer mensagem cruel jamais poderia. Você começou a se perguntar se eles finalmente te esqueceram, se você se tornou invisível, se toda essa dor que você carregou por anos foi em vão. Mas eu preciso te contar o que está realmente acontecendo por trás desse véu de quietude. Porque a verdade é muito maior do que você está imaginando. Eles não estão quietos porque te abandonaram. Eles estão em estado de choque espiritual. E nos próximos minutos eu vou te explicar exatamente o que desencadeou esse silêncio. O que está acontecendo no mundo deles agora mesmo e por que este momento, especialmente com a energia do equinócio de março, é um divisor de águas na sua história. Fica comigo até o final, porque tem uma parte específica desse roteiro que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu com você. Vamos começar com a pergunta que você provavelmente não ousou fazer em voz alta. Por que pessoas que deveriam te amar fizeram questão de te machucar repetidamente? Não estou falando de estranhos, estou falando de família. De pessoas que conheceram seu nome antes de você aprender a falar, que estiveram na sua infância, que deveriam ter sido seu porto seguro. Estou falando daquela tia que sempre encontrava uma forma de diminuir sua conquista com uma frase. Da pessoa que gastava centenas em presentes para todos na reunião de família e te dava algo simbólico, quase como um recado velado de quanto você valia para eles. Do grupo que mudava de assunto em 30 segundos quando você compartilhava uma boa notícia. Você aprendeu a sorrir e acenar, aprendeu a engolir, aprendeu a duvidar da sua própria percepção, porque todo mundo ao redor agia como se fosse normal, como se você estivesse exagerando, como se a dor que você sentia fosse invenção sua. Mas não era invenção. E aqui está o primeiro ponto que precisa ficar gravado na sua mente. Quando uma pessoa espiritualmente protegida é atacada repetidamente, cada ataque deixa um rastro. Não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Existe um registro de cada intenção, cada palavra lançada para ferir, cada exclusão calculada. As escrituras sagradas chamam isso de colheita, a ciência chama de consequência sistêmica, e as tradições espirituais do mundo inteiro concordam em um ponto: ninguém fere uma alma ungida e sai ileso para sempre. Para sempre é a palavra-chave. Porque durante anos você provavelmente observou essas pessoas prosperando enquanto te machucavam. Isso é real. Isso acontece. E tem uma razão espiritual para isso que a maioria das pessoas nunca entende e que eu vou te explicar agora. Existe um... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Período que estudiosos da espiritualidade chamam de misericórdia preventiva. É o tempo que o universo, que Deus, dá para que uma pessoa se arrependa voluntariamente antes que as consequências naturais de suas ações comecem a se manifestar.
Durante esse período, parece que o agressor está se saindo bem. Parece injusto. Parece que os céus estão dormindo. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que cada chance ignorada, cada momento em que eles poderiam ter mudado e escolheram não mudar, cada oração sua que subia pedindo justiça, tudo isso estava sendo acumulado. E quando esse período expira, e ele sempre expira, a cortina cai. O silêncio que você está ouvindo agora não é indiferença. É o som do terror sagrado tomando conta de almas que finalmente, involuntariamente, estão sendo forçadas a enxergar a verdade sobre o que fizeram. Deixa eu te contar o que está acontecendo no mundo deles agora mesmo. Eles estão tendo sonhos, não sonhos comuns, sonhos que deixam marcas. Sonhos onde eles experimentam, na sua pele, cada momento de exclusão. Acordam às 3 da manhã com o seu rosto na mente e um peso no peito que não conseguem identificar. Tentam voltar a dormir. Não conseguem. Ficam olhando para o teto e a mente vai automaticamente para memórias que eles tinham enterrado. Aquela reunião de família onde fizeram uma piada sobre você e riram. Aquela vez que você precisava de apoio e eles desviaram o olhar. Aquele feriado em que você estava visivelmente machucado e ninguém perguntou se você estava bem. Essas memórias estão vindo à tona com uma clareza que eles não conseguem controlar. E junto com as memórias vem uma sensação física, um aperto no peito, uma ansiedade que surge do nada, uma inquietação que não os deixa descansar mesmo quando a vida exterior parece estar bem. Isso tem um nome espiritual: convicção. A consciência maior, o Espírito Santo, não pune, ele revela. E quando ele revela para uma alma que errou, a experiência é desconfortável de uma forma que nenhuma distração consegue aliviar. Mas aqui está o detalhe que vai te surpreender. Alguns deles não estão conectando os pontos conscientemente ainda. Estão sentindo o peso sem entender a origem. E isso cria um padrão de comportamento muito específico que você talvez já esteja observando. Eles ficam mais quietos. O fluxo constante de críticas, indiretas e mensagens agressivas diminui ou para. Não porque mudaram, mas porque há algo funcionando dentro deles que não os deixa confortáveis como antes. A voz interior, que eles silenciaram por anos, está ficando mais alta. E quando você não consegue mais silenciar sua própria consciência, você para de fazer barulho lá fora. Agora, eu preciso falar sobre algo que vai fazer ainda mais sentido para você se você está nessa situação há muito tempo. Você já observou que, logo depois de te cortarem, de te excluírem ou de intensificarem os ataques contra você, alguma coisa começou a dar errado na vida deles? Não estou perguntando isso para criar uma narrativa de vingança. Estou perguntando porque é um padrão real, documentado tanto na sabedoria espiritual quanto em estudos sobre dinâmicas familiares disfuncionais. Quando uma família ou grupo utiliza uma pessoa como bode expiatório, aquela que recebe a culpa, o desprezo, o papel de o problema, esse sistema funciona como uma válvula de pressão. Toda a atenção interna do grupo é direcionada para aquela pessoa. Ela carrega o peso coletivo. Quando o bode expiatório sai, quando você se recusa a continuar nesse papel, quando você estabelece limites, quando você se afasta, a pressão que era direcionada para fora volta para dentro do sistema. E aí o conflito que estava sendo suprimido começa a emergir entre eles mesmos. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a rachar. Tensões que você estava ali para absorver agora não têm para onde ir. Isso não é misticismo, é dinâmica de grupo, é psicologia familiar. E também é o que as tradições de sabedoria descrevem quando falam que aquele que escava uma cova cairá nela. Agora estamos chegando na parte mais importante, a parte que eu prometi que mudaria sua perspectiva. Você está no período do equinócio de março. Este não é um momento aleatório no calendário espiritual.
O equinócio marca um dos dois momentos do ano em que a luz e a escuridão estão em equilíbrio perfeito antes de a luz começar a prevalecer. Em praticamente todas as tradições espirituais do nosso país, desde as tradições dos povos originários brasileiros até as tradições hebraicas, passando pelo catolicismo popular do Nordeste e pelas práticas de matriz africana, o equinócio de março é reconhecido como um portal de transição, de virada, de renovação. Para os escolhidos, aquelas pessoas que foram marcadas para um propósito maior e que por isso mesmo enfrentaram oposição desproporcional desde cedo, esse momento tem um significado específico. É o momento em que o ciclo que esteve operando nas sombras começa a se tornar visível à luz do dia. Tudo que foi feito nas trevas começa a aparecer. Tudo que foi plantado em segredo começa a brotar. Tanto o bem quanto o mal. E aqui está o que isso significa praticamente para você. Qualquer movimento que você fez recentemente em direção à sua cura, ao seu propósito, à sua identidade real, qualquer passo que você deu para fora da narrativa que eles construíram sobre você, esse movimento foi registrado. E ele gerou uma reação no mundo espiritual que é exatamente o que está causando o silêncio que você está experienciando. Deixa eu ser mais específico. Existem certos movimentos que, quando uma pessoa espiritualmente marcada os faz, causam literalmente um choque no ambiente espiritual ao redor. Não são grandes gestos dramáticos. São decisões internas, silenciosas, que muitas vezes a própria pessoa não reconhece como momentos de virada. O primeiro movimento é a decisão de parar de se defender. Você sabe aquele momento em que você estava exausto de tentar explicar sua versão, de tentar convencer as pessoas de que você não era o que eles diziam que você era, de tentar provar seu valor para quem havia decidido não enxergá-lo? E então, em algum momento, talvez numa madrugada, talvez num momento de oração, talvez simplesmente de esgotamento total, você parou, você entregou, você disse, consciente ou inconscientemente: Deus, você sabe a verdade, eu não preciso mais lutar por isso. Esse é o momento. Esse é o movimento que abala os alicerces espirituais do que foi construído contra você. Porque enquanto você se defendia, o conflito permanecia no nível humano. Quando você entregou, o conflito subiu de nível. E Deus opera de formas que nenhuma defesa humana consegue. O segundo movimento é quando você começou a curar, ao invés de apenas sobreviver. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que está sobrevivendo ao trauma e uma pessoa que está se curando ativamente. A sobrevivência é reativa. Você ainda está no modo de defesa, ainda está gerenciando a dor, ainda está definindo sua vida em função do que foi feito contra você. A cura é ativa. Você começa a construir uma identidade que existe independentemente da narrativa deles. Você começa a ter sonhos que não envolvem eles. Você começa a ter dias inteiros em que não pensa naquilo que foi feito. Quando você faz esse movimento, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja apenas um dia de respirar com leveza, algo se reorganiza. A âncora que te prendia à dinâmica deles começa a se soltar. E quando essa âncora se solta, eles sentem, não conscientemente, mas sentem. O terceiro movimento é o mais poderoso e o mais assustador para eles. Quando você começou a caminhar no seu propósito. Porque aqui está uma verdade que poucas pessoas falam sobre famílias disfuncionais e relacionamentos tóxicos. Muitas vezes, a oposição que você enfrentou não foi aleatória. Foi direcionada. As pessoas que mais te atacaram, que mais investiram energia em te diminuir, em te fazer duvidar de si mesmo, em te manter pequeno, com frequência, elas tinham, em algum nível que talvez elas mesmas não reconhecessem conscientemente, uma percepção de que você tinha algo, um dom,
um chamado, uma capacidade que elas não tinham e que reconheciam, mesmo que recusassem admitir. O ódio disfarçado de preocupação, o ciúme disfarçado de crítica construtiva, a sabotagem disfarçada de conselho. Quando você começa a caminhar no seu propósito, quando as coisas que foram profetizadas sobre você começam a se manifestar, quando o dom que eles tentaram enterrar começa a florescer, o choque espiritual é imenso. Porque toda a narrativa que eles construíram sobre você, que sustentava a visão que tinham de si mesmos como superiores, como mais capazes, como mais abençoados, essa narrativa começa a desmoronar. E um castelo de cartas, quando começa a cair, cai rapidamente. Agora preciso falar com você sobre algo que pode estar acontecendo dentro de você neste momento e que é tão importante quanto tudo que já disse. Você pode estar sentindo uma mistura de sentimentos que não fazem sentido juntos. Alívio e culpa, paz e confusão, gratidão e tristeza. Você pode estar se sentindo bem com o silêncio deles e ao mesmo tempo se perguntando se deveria fazer algo, se deveria alcançá-los, se deveria tentar consertar o que foi quebrado. Deixa eu te dizer algo com clareza e com amor. Não confunda compaixão com voltar para um ciclo que vai te destruir. A compaixão genuína, aquela que vem de Deus, aquela que é saudável, permite que você torça pelo bem de alguém sem colocar sua sanidade, sua saúde e seu propósito no altar do relacionamento. Você pode orar por eles. Você pode desejar que eles encontrem a cura que precisam. Você pode perdoá-los. E o perdão aqui não significa reconciliação automática. Significa que você não vai carregar o veneno deles dentro de você. Mas você não é responsável pelo processo de convicção que Deus está fazendo na vida deles. Esse não é um trabalho seu. Esse é um trabalho entre eles e o Criador. E se você entrar no meio, interrompendo o processo, por ansiedade, por codependência, por medo de que o silêncio signifique algo ruim, você vai atrasar não só a cura deles, mas a sua própria. O silêncio que você está ouvindo é sagrado. Deixa ele fazer o trabalho que precisa fazer. Agora deixa eu te falar sobre o que você deve fazer neste período específico, especialmente neste período do equinócio, que representa esse portal de transição. A primeira coisa é: proteja sua paz como se fosse sua maior riqueza, porque é. A paz que você está começando a sentir, aquela que parece estranha depois de tanto tempo em guerra, aquela que te faz ficar com os olhos marejados sem saber por quê, essa paz é um presente. É o sinal de que a cura está funcionando. É o sinal de que os limites que você estabeleceu estão corretos. Cuide dela. Não a troque por uma conversa que vai te desestabilizar, por uma tentativa de obter reconhecimento de quem nunca vai te dar, por uma reaproximação prematura que vai te jogar de volta para o ciclo. A segunda coisa é: comece a agir como quem já foi restaurado, mesmo que a restauração ainda não esteja completamente visível no mundo físico. Isso não é fingimento. Isso é fé ativa. Quando você começa a tomar decisões a partir de uma identidade restaurada, ao invés de uma identidade ferida, você atrai resultados diferentes, oportunidades diferentes, pessoas diferentes. O mundo espiritual responde à identidade que você assume, não à identidade que o mundo tentou te impor. A terceira coisa, e essa é a mais contra-intuitiva: em vez de focar no que está acontecendo com eles, foca no que está despertando em você. Porque o verdadeiro presente deste período não é a convicção que está chegando sobre eles. É a clareza que está chegando sobre você. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre para onde você está indo. Clareza sobre os relacionamentos que realmente te nutrem. Clareza sobre o chamado que tentaram sufocar. Deixa essa clareza crescer. Rega ela.
Protege ela, porque é a partir dela que a próxima fase da sua vida vai ser construída. Existe ainda um quarto elemento que eu preciso trazer neste momento, e ele é sobre o que acontece com você internamente quando você começa a se desvincular de uma narrativa que foi construída sobre você por anos a fio. Quando você passou tanto tempo sendo definido por alguém, sendo chamado de exagerado, de sensível demais, de ingrato, de problemático, a sua mente cria um filtro. Um filtro que faz com que você enxergue o mundo através da lente do que disseram que você era. Você começa a interpretar situações neutras como ameaças. Você começa a esperar rejeição, mesmo onde não há rejeição. Você começa a se preparar para a dor antes de ela chegar, porque aprendeu que ela sempre chega. Isso tem um nome clínico: hipervigilância. E afeta profundamente a capacidade de uma pessoa de receber amor genuíno quando ele finalmente aparece. Porque quando alguém chega com intenção verdadeira, com presença real, sem agenda escondida, a parte de você que foi treinada pelo trauma, olha para aquela pessoa e pensa: o que está errado aqui? Isso é bom demais. Essa pessoa vai me machucar. E aí, você começa a sabotar antes de ser sabotado, porque pelo menos assim você tem controle sobre a dor. Reconhece isso em você? Não precisa responder em voz alta. Mas se reconheceu, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora, com toda a atenção que você tem. A hipervigilância não é fraqueza. É uma resposta inteligente do seu sistema nervoso a um ambiente que era genuinamente perigoso. Você não criou esse padrão porque é fraco ou doente. Você criou porque seu cérebro estava tentando te proteger. E fez isso durante anos, no melhor que podia. Mas agora, o ambiente mudou. Ou está mudando. E o sistema nervoso não sabe disso ainda. Ele ainda está em modo de guerra, mesmo que a guerra tenha terminado. Como um soldado que não recebeu o aviso de que o cessar-fogo foi declarado. A cura dessa camada específica não acontece pela força de vontade. Acontece pelo que especialistas em trauma chamam de experiências corretivas, momentos repetidos de segurança que gradualmente ensinam ao sistema nervoso que não é mais preciso estar em alerta máximo. Esses momentos podem vir de relacionamentos seguros, de práticas espirituais consistentes, de terapia, de comunidades saudáveis, e eles vêm também de um processo interior de lamentar, de verdade, sem atalhos, o que foi tirado de você. Porque uma das armadilhas mais perigosas para os escolhidos é pular direto para a gratidão sem antes ter lamentado a perda. A perda de uma infância que deveria ter sido segura. A perda de relacionamentos que deveriam ter te nutrido. A perda dos anos em que você se encolheu para caber em espaços que nunca foram seus. A perda da versão de você que poderia ter florescido antes se tivesse tido o apoio que merecia. Esse lamento é legítimo. Deus não te pede para fingir que não doeu. As Escrituras estão cheias de pessoas que lamentaram. Davi nos Salmos, Jó no meio do seu sofrimento, Jesus mesmo no Getsêmani. O lamento não é falta de fé. O lamento é a expressão honesta de uma alma que está sendo curada a sério, não na superfície. Chora se precisar. Sente a dor sem tentar resolver ela antes da hora. E então, quando o choro passar, e vai passar, levanta a cabeça e olha para o horizonte, porque o que está vindo na sua direção não tem comparação com o que ficou para trás. Deixa eu compartilhar uma história com você. Não vou dar nome, por privacidade, mas essa história representa a realidade de centenas de pessoas que já estiveram exatamente onde você está. Uma mulher de 42 anos, de Recife, passou mais de 2 décadas sendo o bode expiatório da família. Era sempre ela que estava errada. Era sempre ela que exagerava. Era sempre ela que não sabia receber crítica.
Quando se casou, a família disse que o casamento não ia durar. Quando começou um negócio pequeno, disseram que ela não tinha capacidade para isso. Quando passou por uma crise, em vez de apoio, recebeu "a gente sabia que ia dar errado". Em determinado momento, exausta, ela tomou uma decisão silenciosa. Parou de buscar aprovação. Não fez drama. Não mandou mensagem de despedida. Simplesmente deixou de colocar energia naquilo. Focou no negócio, na terapia, na espiritualidade, na construção de uma vida que fazia sentido para ela. 2 anos depois, o negócio havia triplicado. O casamento que diziam que ia fracassar estava mais forte do que nunca. E a família, aquela mesma família, começou a aparecer com um discurso diferente. Primeiro com silêncio, depois com perguntas cautelosas, depois com reconhecimento relutante. Alguns pediram desculpas, outros nunca pediram, mas a forma como a tratavam havia mudado completamente. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Eu não precisei lutar, eu precisei crescer. E quando cresci, a batalha se resolveu sozinha. E isso é o que está disponível para você agora. E deixa eu te dizer mais uma coisa sobre o equinócio e o que ele representa energeticamente para os escolhidos. Em muitas tradições de oração, especialmente no catolicismo popular brasileiro, nas tradições evangélicas carismáticas e nas práticas de Umbanda e Candomblé, o período do equinócio é reconhecido como um tempo de intercessão poderosa, onde as orações que você lançou nos períodos de escuridão começam a encontrar resposta no período de luz crescente. É como se o inverno espiritual, aquele período onde tudo parecia estagnado, onde as orações pareciam bater no teto, onde você plantava e não via nada crescer, fosse dando lugar à primavera. As sementes que você plantou em lágrimas, as orações na madrugada, os momentos de entrega quando você não tinha mais forças para segurar sozinho, os jejuns, as declarações de fé mesmo quando tudo ao redor contradizia essa fé, essas sementes estão germinando agora. E a germinação, antes de aparecer acima da terra, acontece debaixo dela, invisível, silenciosa, mas real. O que você está experienciando? Esse silêncio, essa quietude estranha ao seu redor, essa sensação de que algo está se reorganizando? É o som da germinação espiritual, dos dois lados. Do lado deles, convicção, desconforto, a realidade chegando de formas que eles não podem controlar. Do seu lado, libertação, clareza, o começo de uma nova temporada que vai fazer tudo o que você passou fazer sentido. Antes de chegar ao final, preciso te fazer uma pergunta direta. O que você vai fazer com essa nova temporada? Porque aqui está o perigo real dos escolhidos. Às vezes, depois de tanto tempo em batalha, em defesa, em sobrevivência, a pessoa não sabe como viver em paz. O silêncio fica desconfortável. A ausência de conflito parece suspeita. Então, inconscientemente, a pessoa começa a sabotar a paz, buscando uma reaproximação prematura, recriando dinâmicas antigas com novas pessoas, ficando presa à identidade de o que foi ferido, quando Deus está tentando introduzir a identidade de o que foi restaurado. Você chegou longe demais para cair nessa armadilha. Você suportou demais para desperdiçar o que está sendo oferecido agora. A virada que está acontecendo no mundo deles é real, mas a responsabilidade que você tem agora é com a sua própria virada, com o que você vai construir nessa nova fase, com as pessoas que você vai atrair quando estiver operando a partir de um lugar de cura em vez de um lugar de ferida, com um propósito que estava sendo sufocado e que agora tem espaço para respirar. O mundo invisível caiu em silêncio porque você fez um movimento que mudou tudo. Agora a pergunta é: qual o próximo movimento que você vai fazer? Se esse roteiro tocou em algo dentro de você, se você se reconheceu em alguma parte do que foi dito aqui, eu preciso que você faça uma coisa agora. Escreve nos comentários a palavra virada. Só isso.
Porque quando você escreve, você está declarando para o mundo espiritual e para você mesmo que está pronto para essa nova temporada. E eu quero saber que você chegou até aqui, porque esse roteiro foi feito. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.